Acha isso estranho? Acredite, você ainda não viu nada. Conheça os artistas de circo mais incríveis de todos os tempos. A história de Edward Mordrake é uma das mais estranhas e perturbadoras já contadas. Ele era um nobre, jovem, inteligente e bem educado, mas carregava algo que o diferenciava de todos os outros: um segundo rosto na parte de trás da cabeça. Ao contrário de um rosto normal, este não conseguia comer ou falar corretamente, mas, de acordo com aqueles que o viram, ele conseguia sorrir e até sussurrar. Era uma presença da qual ele nunca conseguia escapar, um pesadelo que vivia com ele a cada momento de sua vida. Diziam que ele era um homem gentil e sensível, mas seu gêmeo indesejado era o oposto. Ele torcia os lábios em um sorriso de escárnio quando Edward estava feliz e sorria sempre que ele chorava. À noite, enquanto tentava dormir, ele podia senti-lo se movendo, murmurando coisas que ele nunca poderia repetir. Ele alegou que falava de coisas malignas e obscuras, coisas que nenhuma pessoa deveria saber. Ele nunca descansava, e ele também não. Ele procurou médicos, implorando para que o removessem. Ele não se importava com cicatrizes ou dor, ele só queria que ele desaparecesse. Mas naquela época, tal operação era impossível. Ninguém podia ajudá-lo. Sem escapar de seu tormento, ele se isolou, recusando-se a ver qualquer pessoa, temendo que seu gêmeo um dia assumisse seu corpo completamente. Sua história se espalhou, chocando todos que a ouviram. Alguns disseram que ele era amaldiçoado. Outros acreditavam que ele era um fenômeno médico não natural. Quer cada detalhe fosse verdade ou não, um fato permanece. Edward Mordrake viveu e morreu com um rosto que nunca foi verdadeiramente seu, um observador silencioso que o assombrou até seu último dia. Alguns artistas chocaram o mundo com sua força incomum ou condições raras, mas outros tinham uma presença tão assustadora que pareciam algo saído de um livro de histórias. Grady Stiles era uma dessas pessoas. Suas mãos e pés eram diferentes de tudo que a maioria já tinha visto. Seus dedos estavam fundidos em grandes formas, semelhantes a garras, dando a ele uma aparência que lhe rendeu o apelido de Lobster Boy. Mas ele não era apenas uma curiosidade. Ele era um homem com um passado inquietante. Nascido em uma família onde essa condição, ectrodactília, foi passada de geração em geração, Grady foi exposto desde a infância. Seus braços eram poderosos, compensando sua falta de mãos normais, e sua pegada era algo que poucos queriam testar. Apesar de sua incapacidade de andar sem ajuda, ele não deixou que sua condição o impedisse. Quando as pessoas o subestimavam, elas rapidamente aprendiam seu erro. Sua força era surpreendente, sua presença imponente, e aqueles que o conheciam nunca esqueciam isso. Mas havia algo sobre Grady que ia além de sua aparência física. Sua vida fora do mundo do circo era cheia de escuridão. Ele não era famoso apenas por sua condição, ele era infame por seu temperamento. Aqueles próximos a ele aprenderam que seus braços poderosos não eram apenas para se apresentar. Sua vida se tornou um turbilhão de fama, medo e tragédia, tornando-o uma das figuras mais controversas a pisar nos holofotes. E ainda assim, apesar de toda sua notoriedade, ele não era o único com um corpo que desafiava as expectativas. Alguns artistas tinham características tão raras que até a ciência lutava para explicá-las. Se Grady Stiles tinha mãos que lembravam algo de outro mundo, Liu Chung tinha olhos que pareciam pertencer a outra espécie. À primeira vista, ele parecia um homem comum, mas aqueles que chegaram perto o suficiente para olhar em seus olhos rapidamente perceberam que havia algo em comum neles. Cada um deles continha 2 pupilas. Era uma visão que deixava as pessoas atordoadas, incapazes de desviar o olhar. Pupilas duplas em um olho, uma impossibilidade para a maioria, mas Liu Chung vivia com isso. Alguns alegavam que era uma condição médica rara. Outros acreditavam que era uma ilusão, um truque da luz. Mas aqueles que o conheceram juraram que era real. Seu olhar era hipnótico, quase sobrenatural, e o tornava um espetáculo onde quer que fosse. A maneira como a luz refletia em seus olhos dava a impressão de que eles estavam mudando constantemente, fazendo-o parecer como se estivesse vendo coisas que ninguém mais conseguia. Ao contrário de muitos artistas cujos talentos vinham de habilidade física ou força, a presença de Liu Chung por si só era suficiente para perturbar as pessoas. Seus olhos o faziam se destacar de maneiras que nenhuma fantasia ou ato jamais poderia. Alguns acreditavam que sua condição lhe dava uma visão aprimorada, como se ele pudesse ver mais do mundo do que uma pessoa comum. Outros sussurravam que seus segundos alunos lhe davam uma visão além do reino físico. Fosse um fato médico ou algo mais estranho, uma coisa era certa: seus olhos eram inesquecíveis. E, no entanto, ele não era o único homem com um talento que fazia as pessoas questionarem a realidade. Alguns tinham habilidades tão bizarras que pareciam impossíveis. Um homem em particular tinha um truque que desafiava a própria anatomia humana. Alguns artistas chamavam a atenção com sua altura, seus músculos ou suas características incomuns. Martin Laurello não precisava de nada disso. Ele tinha algo que ninguém mais conseguia fazer. Com um movimento lento, quase assustador, ele conseguia virar a cabeça 180 graus, torcendo-a completamente para trás sem mover os ombros. O público não acreditava até ver com seus próprios olhos, e quando o fazia, só conseguia olhar em choque. Apelidado de a coruja humana, Laurello tinha um talento que parecia mais adequado para um pássaro do que para um homem.
Enquanto outros dobravam seus corpos de maneiras incríveis, ele havia aperfeiçoado um movimento que desafiava a lógica. Sua cabeça girava suavemente, sua coluna se curvava de uma forma que não deveria ser possível, e então, como se nada tivesse acontecido, ele a virava de volta, exibindo um sorriso confiante como se dissesse: "Qual é o problema?" Seu ato se tornou famoso, mas poucos sabiam o esforço que era necessário para realizá-lo. Ele passou anos treinando os músculos do pescoço, alongando-os lentamente, além do que parecia humanamente possível. Às vezes, ele acrescentava humor às suas performances, agindo como um boneco mecânico ou uma criatura de outro mundo. Não importava quantas vezes ele se apresentasse, o efeito era sempre o mesmo: suspiros, silêncio atordoado e aplausos selvagens. Mas, apesar de toda sua incrível flexibilidade, alguns artistas não apenas moviam seus corpos de maneiras estranhas. Alguns carregavam membros extras, peso extra ou até mesmo, nos casos mais bizarros, um corpo extra. Algumas pessoas passam a vida carregando fardos que ninguém mais consegue ver. Jean Libera carregava o seu à vista de todos. Preso ao seu torso havia um segundo corpo não desenvolvido, um gêmeo parasita. Tinha braços, pernas e até uma cabeça pequena e sem vida. Não se movia, não falava, mas estava lá, fundido a ele desde o nascimento, tornando-o um dos casos mais raros da história da medicina. Ele poderia ter se escondido, mas, em vez disso, ele entrou no centro das atenções. As pessoas pagavam para vê-lo, atraídas pela curiosidade e descrença. Ele levantava a camisa, revelando os membros pequenos e imóveis agarrados ao seu corpo. Era algo que os médicos lutavam para explicar, uma condição tão rara que poucos já tinham visto algo parecido. Ao contrário de gêmeos siameses, seu gêmeo não tinha vida própria. Era totalmente dependente de seu corpo, um peso extra que ele carregava para todo lugar. No entanto, Jean não se via como uma vítima. Ele abraçou sua singularidade, transformando-a em uma carreira que lhe permitiu viajar e se apresentar. Ele não era apenas um homem com uma anomalia médica, ele era um showman. Ele entendia que as pessoas olhavam, que sussurravam, que tentavam dar sentido ao que estavam vendo, e ele as deixava. Sua presença era a prova das possibilidades mais estranhas da natureza. Alguns artistas impressionavam o mundo com o que podiam fazer. Outros impressionavam o mundo simplesmente por existirem. E então havia aqueles cuja própria aparência parecia impossível, como se tivessem saído diretamente de um pesadelo. Se Jean Libera carregava peso extra, Peter Robinson não carregava quase nada. Ele era conhecido como o esqueleto vivo, e por um bom motivo. Seu corpo era tão magro, tão carente de músculos e gordura, que ele parecia uma coleção ambulante de ossos. As pessoas que o viam de perto lutavam para acreditar que ele era real. Suas costelas, sua espinha, seus membros, cada osso era visível sob sua pele, como se seu corpo tivesse esquecido como segurar carne. Ao contrário da maioria dos artistas de circo, ele não precisava fazer nada para chocar o público. Ele simplesmente subia no palco, ficava sob os holofotes e deixava as pessoas o apreciarem. Ele não estava doente, pelo menos não da forma que as pessoas esperavam. Ele comia, se movia, vivia sua vida como qualquer outra pessoa, mas não importava o que ele fizesse, ele nunca engordava. Ele era um mistério que os médicos não conseguiam resolver. Um homem cuja própria existência parecia desafiar as regras da biologia humana. Sua carreira o levou ao redor do mundo, onde o público se maravilhava com sua estrutura esquelética. Às vezes, ele ficava ao lado de homens fortes. O contraste o fazia parecer ainda menor. Outras vezes, ele posava com roupas elegantes, transformando sua magreza em uma declaração de estilo em vez de uma condição. Não importava como ele se apresentasse, uma coisa era clara: ele era inesquecível. Alguns atos de circo dependiam de habilidade, alguns de ilusão e alguns, como Peter Robinson, do simples fato de que eram diferentes de qualquer outra pessoa. Alguns artistas se destacaram porque eram maiores que a vida. Lucia Zarate se destacou porque foi a menor adulta a andar na Terra. Ela era tão pequena, tão delicada, que cabia na palma da mão de um homem. Seu corpo permaneceu infantil por toda a sua vida, e as pessoas mal conseguiam acreditar que ela estava totalmente crescida. Sua condição, uma forma rara de nanismo, significava que, embora ela envelhecesse como qualquer outra pessoa, seus ossos e músculos nunca se desenvolveram além da infância. Ela pesava menos que um recém-nascido, mas era viva, inteligente e cheia de energia. As pessoas esperavam que ela fosse frágil, mas ela conseguia se mover com velocidade e agilidade surpreendentes. Ela dançava, ria e tocava, encantando o público com seu corpo minúsculo e personalidade brilhante. Ela viajou pelo mundo, fascinando multidões que nunca tinham visto uma pessoa viva tão pequena. Perto de pessoas comuns, ela parecia irreal, como uma boneca de porcelana que de alguma forma ganhou vida. As pessoas se maravilhavam com sua habilidade de interagir como qualquer outra pessoa, apesar de seu tamanho miniatura.
Mas a vida como artista nem sempre foi fácil. O mundo era fascinado por aqueles que pareciam diferentes, mas nem sempre era gentil. Alguns, como Lucia, abraçavam sua singularidade com alegria. Outros carregavam suas diferenças com dor, lutando para sempre contra a maneira como as pessoas os viam. Ninguém entendia isso mais do que um homem cuja aparência era tão extrema. Ele se tornou conhecido como o Homem-Elefante. Alguns artistas de circo eram famosos por suas habilidades, mas Joseph Merrick era famoso por seu rosto. Sua pele era grossa, áspera e irregular. Sua cabeça cresceu muito mais do que o normal e seu corpo estava retorcido com deformidades ósseas. As pessoas olhavam, engasgavam e sussurravam quando o viam. Seu rosto, suas mãos, suas pernas, cada parte dele era afetada por uma condição que ninguém na época conseguia explicar. Ele não parecia apenas diferente, ele se movia de forma diferente. Seus membros inchados dificultavam a caminhada. Sua cabeça enorme dificultava o equilíbrio e sua fala era difícil de entender. No entanto, por trás do rosto que chocou o mundo, havia um homem de inteligência notável. Ele era atencioso, gentil e profundamente ciente de como os outros o viam. Por anos, ele foi exposto, tratado como uma aberração em vez de uma pessoa. As pessoas pagavam apenas para olhar para ele, seus olhos cheios de fascínio e horror. Mas ele era mais do que um espetáculo. Aqueles que tiraram um tempo para falar com ele rapidamente perceberam que ele era gentil, educado e muito mais do que sua aparência sugeria. Sua vida foi trágica, mas também mudou a maneira como o mundo via aqueles com condições extremas. Alguns artistas chocaram o público com seu tamanho, sua força ou suas habilidades. Outros, como Joseph Merrick, fizeram as pessoas questionarem sua própria compreensão da beleza e da humanidade. Mas alguns atos foram além da aparência física. Alguns artistas forçaram os limites do que o corpo humano poderia suportar, pisando em um território que parecia quase sobrenatural. A maioria das pessoas teme a dor de uma única agulha, perfurando sua pele. Mirin Dajô permitiu que espadas, punhais e varas afiadas atravessassem seu corpo. E ele não apenas suportou, ele parecia completamente inalterado. Sua pele, seus músculos, até mesmo seus órgãos deveriam ter gritado em agonia, mas ele permaneceu calmo, como se nada tivesse acontecido. Multidões assistiram incrédulas, enquanto o longo e brilhante aço era empurrado através de seu abdômen, emergindo de suas costas sem nenhum sinal de ferimento. Não havia sangue, nem dor, nem estremecimento. As pessoas pensaram que era um truque, mas os médicos o examinaram, fizeram raios-x e até o testaram sob supervisão médica. Não havia ilusão. As armas o atravessaram, mas ele sobreviveu. Como isso foi possível? Alguns acreditavam que ele havia desvendado algum segredo do corpo humano, uma maneira de controlar a dor ou até mesmo curar instantaneamente. Outros sussurravam que ele era algo além do humano, um homem cujo corpo havia sido alterado por forças que ninguém conseguia entender. Seja qual for a verdade, Mirin Dajô deixou o público sem palavras. Ao contrário de outros artistas de circo que dependiam do talento ou da aparência, ele fez as pessoas questionarem os próprios limites do que um corpo humano poderia sobreviver. E ele não foi o único a deixar as multidões se perguntando se o que estavam vendo era mesmo real. Alguns artistas de circo chocavam o público com uma força incrível. Outros realizavam feitos impossíveis de resistência. E havia aqueles como Alice E. Doherty, cuja aparência por si só era suficiente para deixar as pessoas sem palavras. Ela era conhecida como The Minnesota Woolly Girl. E por um bom motivo, todo o seu rosto e corpo eram cobertos por uma espessa camada de pelos loiros dourados. Ao contrário de muitos artistas de circo, Alice não era uma curiosidade secundária por escolha. Ela nasceu com hipertricose, uma condição tão rara que os médicos mal conseguiam acreditar no que estavam vendo. Desde a infância, seu cabelo macio, semelhante a lã, cresceu mais longo e mais grosso, cobrindo quase cada centímetro de sua pele, exceto as palmas das mãos e as solas dos pés. Foi uma condição vista apenas algumas vezes na história registrada e no mundo dos shows itinerantes, que a tornou uma estrela. Seu pelo dourado lhe dava uma aparência estranhamente etérea, como uma figura de um conto de fadas trazida à vida. Mas enquanto o público ficava fascinado por ela, a própria Alice permanecia quieta, tímida e reservada. Ela não era como muitas outras artistas que se deleitavam sob os holofotes. Em vez disso, ela foi colocada em exposição desde jovem, viajando de cidade em cidade, enquanto as pessoas se maravilhavam com suas características únicas. Ao contrário de algumas das estrelas de circo mais teatrais, Alice não precisava fazer truques ou contar histórias para atrair uma multidão. Tudo o que ela precisava fazer era entrar no palco. Ela era a prova viva de quão imprevisível a natureza poderia ser. Sua condição nunca foi totalmente compreendida, e sua vida continua sendo um mistério de muitas maneiras. Mas uma coisa era certa: ninguém que viu Alice Doherty jamais esqueceu a garota com a lã dourada. Alguns artistas desafiaram as probabilidades, simplesmente sobrevivendo. Carl Anton não apenas sobreviveu, ele prosperou. Nascido sem braços, ele se recusou a deixar sua condição defini-lo. Ele não queria pena, e certamente não queria ser tratado como algo menos do que capaz. Em vez disso, ele transformou sua deficiência em uma habilidade que deixou o público atordoado. Desde muito jovem, Carl se adaptou de maneiras que poucos poderiam imaginar. Ele treinou seus pés para substituir suas mãos, desenvolvendo controle preciso sobre seus dedos. Ele podia escrever, comer e até tocar violino, tudo com seus pés. As pessoas duvidaram dele
ele até que viram por si mesmas. No palco, ele levantava um arco entre os dedos dos pés, colocava um violino no ombro e começava a tocar. A música era impecável. Sua performance não era apenas impressionante, era inacreditável. Ao contrário de muitos shows paralelos, Carl não se contentava em ser um espetáculo. Ele exigia respeito, provando que podia fazer coisas que a maioria das pessoas nunca conseguiria, mesmo com todos os seus membros. Ele viajou pelo mundo se apresentando não como uma curiosidade, mas como um verdadeiro músico. Ele não era apenas um artista, ele era um artista. Sua história não era de tragédia, mas de triunfo. Ele transformou o que os outros viam como uma limitação em um talento que lhe trouxe fama. Ele forçou as pessoas a repensar o que era possível, provando que a determinação poderia superar até os maiores obstáculos. Mas enquanto as habilidades de Carl vinham da prática incansável, outros artistas assumiram o controle de seus corpos de uma maneira diferente. Alguns se transformaram em obras de arte vivas. Quando o capitão Costentenos pisou no palco, as pessoas não sabiam para onde olhar. Cada centímetro de seu corpo, seus braços, seu peito, até mesmo seu rosto, estava coberto de tatuagens. Em uma época em que tatuagens eram raras e consideradas chocantes, ele parecia algo saído de uma lenda. Sua história era tão selvagem quanto sua aparência. Segundo ele já foi um príncipe, capturado por inimigos que o forçaram a suportar um ritual doloroso. Mais de 300 tatuagens intrincadas foram gravadas em sua pele, usando ferramentas primitivas, marcando-o para sempre. Alguns acreditaram na história. Outros achavam que era apenas um conto elaborado, criado para tornar seu ato mais emocionante. Mas uma coisa era certa: seu corpo era uma obra-prima de tinta, diferente de tudo que a maioria das pessoas já tinha visto. Os símbolos que o cobriam pareciam quase místicos, uma coleção de desenhos que continham significados desconhecidos. As pessoas se inclinavam, tentando entender os padrões, imaginando que segredos eles poderiam guardar. Sua presença por si só era o suficiente para despertar um fascínio sem fim. Ele era mais do que um artista. Ele era uma obra de arte ambulante, décadas à frente de seu tempo. Muito antes da cultura da tatuagem se tornar popular, Costentenos transformou seu corpo em algo inesquecível. Alguns artistas impressionavam com seus talentos, outros com sua aparência. E então havia aqueles cuja força era tão lendária que não parecia humanamente possível. Alguns artistas de circo confiavam na ilusão, fazendo o impossível parecer real. Louis Cyr não precisava de truques. Sua força era real e incomparável. Ele era um gigante, seus músculos cheios de poder bruto e impensável. Ninguém poderia se igualar a ele em força bruta. Ele levantou mais do que qualquer homem antes dele, realizando feitos que pareciam fisicamente impossíveis. Certa vez, ele carregou mais de 1.800 quilos nas costas. Ele segurava pesos pesados com um dedo. Ele parava cavalos em seus rastros com as próprias mãos. Seu corpo não era apenas grande, ele foi construído para o poder. As pessoas o desafiavam, achando que as histórias eram exageradas. Toda vez, ele provava que estavam erradas. Ele não apenas vencia homens fortes, ele os esmagava. Nenhum peso era pesado demais. Nenhum desafio era grande demais. Ele não precisava se exibir ou falar alto. Ele simplesmente entrou no palco, levantou algo que deveria ser impossível e deixou o público maravilhado. Louis Cyr não era apenas um artista, ele era uma lenda. Seu nome se tornou sinônimo de força. Seus recordes duraram anos, alguns até duram até hoje. Enquanto muitos atos de circo dependiam de habilidade, ilusão ou resistência, Louis mostrou que, às vezes, o poder bruto e imparável era o suficiente para deixar o mundo sem palavras. Alguns artistas impressionavam multidões com sua altura imponente ou força imensa. Eli Bowen não tinha nenhuma das duas coisas. Na verdade, ele não tinha pernas. Mas o que lhe faltava em membros, ele mais do que compensava em agilidade. Enquanto outros confiavam em poder absoluto, o corpo de Eli foi construído para precisão, equilíbrio e flexibilidade. No momento em que ele pisou no ringue, as pessoas esqueceram o que deveriam esperar de um homem sem pernas. Ele precisa de muletas ou cadeira de rodas. Em vez disso, ele desenvolveu uma força nos braços que lhe permitiu se mover mais rápido, subir mais alto e se equilibrar melhor do que a maioria dos homens com o uso total das pernas. Ele realizou acrobacias de tirar o fôlego, girando e caindo com graça sem esforço. Seu ato era nada menos que espetacular. Ele saltava, girava e escalava, realizando acrobacias ousadas em barras paralelas, cordas e escadas. Ele tinha a pegada de um ginasta campeão e o controle da parte superior do corpo de um atleta profissional. As pessoas vinham esperando ver um homem com deficiência. Em vez disso, elas assistiam com admiração enquanto ele se movia com um nível de habilidade que a maioria nunca sonharia em alcançar. Eli Bowen não apenas provou que era capaz, ele provou que era melhor. Ele quebrou expectativas e forçou o público a repensar o que o corpo humano poderia fazer. Alguns artistas deixaram sua marca por puro poder. Outros, como Eli, deixaram multidões atordoadas com seu controle e sutileza. Mas nem todo artista precisava de habilidade atlética ou força sobre-humana para chocar o público. Às vezes, bastava um único olhar.
Alguns atos de circo dependiam de acrobacias ousadas, enquanto outros deixavam as pessoas maravilhadas com sua presença. Popeye Perry não precisava mover um músculo para obter uma reação. Seus olhos faziam todo o trabalho. Com um simples movimento de seus músculos faciais, seus globos oculares se projetavam para frente, saltando das órbitas de uma forma que parecia impossível. Não era uma ilusão ou um truque de iluminação. Seus olhos realmente saltavam para frente, criando um olhar que causava arrepios na espinha de qualquer um que assistisse. As pessoas estremeceram enquanto assistiam, incapazes de acreditar no que estavam vendo. Seus olhos se esticavam cada vez mais, como se pudessem cair completamente. Ele os mantinha no lugar por um tempo, desconfortavelmente longo, antes de piscar casualmente e deixá-los deslizar de volta para o lugar. Alguns achavam que devia ser doloroso, mas Perry parecia completamente inalterado. Ele sorria, seus olhos esbugalhados encarando a multidão, fazendo com que parecesse que ele podia ver outra dimensão. Seu ato era simples, mas seu efeito era inesquecível. As pessoas que o viam se apresentar nunca esqueciam o homem cujos olhos pareciam prestes a saltar do rosto. Era um talento que desafiava a explicação, algo tão estranho e sobrenatural que quase não parecia real. A maioria das pessoas não consegue funcionar sem uma boa noite de sono. Al Hairpin nunca teve esse problema, porque ele nunca dormia. Sem cochilos, sem momentos de descanso. Ele simplesmente ficava acordado, noite após noite, sem nunca mostrar sinais de exaustão. Não era uma façanha ou um desafio de resistência. Era apenas como seu corpo funcionava. Os médicos ficaram perplexos. Todo ser humano precisa dormir para sobreviver, ou assim eles pensavam. Al Hairpin provou que eles estavam errados. Ele alegou que desde a infância nunca havia adormecido, e ainda assim ele estava perfeitamente bem. Ele nunca reclamou de fadiga, nunca bocejou, nunca pareceu nem um pouco sonolento. Ele seguiu com a vida como se as regras da biologia não se aplicassem a ele. As pessoas especulavam sobre como ele conseguia. Alguns acreditavam que ele tinha uma condição cerebral incomum que permitia que seu corpo funcionasse sem descanso. Outros achavam que era um exagero, mas ninguém nunca o pegou dormindo. Ele permanecia de olhos arregalados o tempo todo, realizando suas tarefas diárias, como qualquer outra pessoa, exceto pelo fato de que seu dia nunca terminava. Al Hairpin não era um homem forte ou um temerário. No entanto, sua existência por si só desafiava tudo o que as pessoas pensavam que sabiam. Ele não precisava realizar acrobacias de alto risco ou manipular seu corpo em formas não naturais. Ele era simplesmente a prova viva de que o corpo humano é capaz do impossível. É isso aí. Escreva nos comentários qual dessas pessoas mais lhe impressionou. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.